uma função fantástica disso daqui, ó. A OS X finalizou o processo YZ. O que isso vai fazer? Quando eu clicar em enviar, isso aqui é o seguinte. O meu pessoal, gente, quem não sabe, o apontamento ele é uma metodologia de quantificação de tempo por trabalho, por processo. Beleza? Se você não entendeu, depois você volta isso daí, tá? Mas o apontamento é basicamente a metodologia de dar play e stop, para que do momento que você dá play comece uma contagem, deu stop e opa, você fez esse trabalho nesse período de tempo. Então, no sistema MUBI, você cadastra os processos dentro do produto, para que quando você for finalizar, o teu pessoal da produção, ele tiver a ordem de serviço no sistema, ele vai ver, ah, beleza, chegou um adesivo de impressão digital. Já que chegou esse adesivo de impressão digital, tá rolando o seguinte, a gente vai ter impressão, a gente vai ter arte final, a gente vai ter acabamento, vai ter expedição e faturamento. Você vincula esses processos ao produto. Ajudar, não estou entendendo. Fica tranquilo, fica comigo na live que um pouquinho mais para frente você vai entender. Então aqui nessa janelinha do lateral, como eu sou o vendedor responsável por essa OS1, chegou uma notificação para mim, então eu simplesmente clico nesse botão. O que é essa notificação? Quer dizer que o meu pessoal lá da produção clicou no play, quando ele apertou stop, chegou uma notificação para mim que eu clico nesse botão e vai lá para o meu cliente, velho. Isso é muito foda. O teu cliente ter essa informação de que simplesmente saiu da impressão, por exemplo, aqui, ó, finalizou o processo de impressão digital e ele passou para o processo de acabamento. Isso aparece lá para o teu cliente. Então, assim, eu, Judá Adonai, criei primeiramente esse processo chamado abertura de OS. Por quê? Como eu foco demais na experiência do meu cliente com a minha empresa, eu não gosto que tipo assim, ó, ele receba uma notificação só quando a gente iniciar a parte de criação, de arte final, que é o que vem cadastrado no MUBI como primeiro processo. Não, velho, eu gosto de que o meu cliente, na hora que o meu orçamentista ele abre a ordem de serviço, ele já baixa o processo de abertura de OS para o meu vendedor encaminhar lá para o cliente dele. Por quê? Cara, vai aparecer para o cliente a abertura de OS aqui e todos os outros processos que vão passar. Então, naquele momento, o teu cliente acabou de ter uma experiência única com você. Ou seja, porra, que legal, eu vou poder acompanhar online. Inclusive, ele pode mandar mensagem direto para dentro do sistema por esse link que ele vai receber no e-mail dele, tá? Para isso, obviamente, você tem que ter os dados cadastrais dos teus clientes completos, né? Então, esse foi um processo que eu criei. Aí eu coloquei revisão de conteúdo, por quê? Para que seja um checklist, para que você saiba realmente, porra, gerou uma porra de uma ordem de serviço por erro ortográfico, cara, o erro foi da revisão de conteúdo, foi do pessoal da pré-impressão, foi da arte final, entendeu? Então, aqui dessa forma, eu tenho o registro do log de acesso, que o usuário que estava fazendo e de fato qual foi o nome usado para lá. Por quê? Porque tem um problema, velho, de na produção você não conseguir ter 30 tablets lá para cada nego fazer a baixa dele. Então você deixa 1, 2, 3 tablets com o processo lá, com a página de produção para ele dar play e stop e poder colocar o nome dele que ele está finalizando aquele processo, tá bom? Para ficar registrado. Vamos para frente aqui. Cara, arte final, aprovação do cliente, tá? Eu coloco isso daqui claramente. Ah, Judá, mas porra, na minha empresa o processo, a sequência não é assim. A gente faz revisão de conteúdo, a gente faz criação. Tem empresas que não tem setor de criação. Aí depois, primeiro faz a revisão de conteúdo, aí faz a criação, faz a aprovação com o cliente, aí faz a arte final. Ah, Judá, eu não quero mostrar para o cliente a parte do processo de compras, não quero que chegue uma notificação para ele. Cara, só não exibe o processo aqui, entendeu? Aí você coloca impressão, recorte. Ah, Judá, não quero terceirizado, beleza. Outra coisa, serralheria, usinagem, pintura, elétrica, acabamento. Cara, você cria quantos processos você quiser aqui e faz toda a gestão do teu acompanhamento. O que você tiver em processo, entenda que é o que você vai poder fazer apontamento. O que você tiver criado de processo é o que você vai poder fazer apontamento. Fechou? Então vamos lá. Seguindo para frente aqui, cara, questão de acabamento. Eu quero mostrar para vocês um acabamento que eu acho foda, que é parte de pintura. A gente cadastra no sistema, por exemplo, ó, pintura fundo Maxi Huber. Eu coloco uma demão e também coloco de 2 demãos. Por quê? Porque, velho, tem alguns casos que você vai ter simplesmente uma demão só, dependendo da cor. Você não tem como colocar no sistema, já vou falar para vocês que não tem como você selecionar
qual é a cor da tinta que vai ser usado e controlar a quantidade de ml que vai rolar dentro desse item. Não, esquece. O foco é, cara, quanto tempo demora? Porque o gargalo não é a quantidade de tinta. A quantidade de tinta é 25 pila a lata inteira, velho. O problema teu é a mão de obra, é o tempo da pintura que você não controla. E a forma de você controlar é você criando o processo, por exemplo, aqui, ó. Ajudar, passa pela serralheria, passa, ó, lembra que eu, voltando aqui, tá? Lembra que eu falei pra vocês, quando a gente seleciona lá, lembra a chapa galvanizada? Eu falei, ó, coloca entre esse, não sei como é que chama aquela porrinha lá, o acabamento, ele vai puxar essa descrição aqui, ó, pintura sintética automotiva, 2 demãos de acabamento, entendeu? Isso é a descrição técnica que o sistema vai puxar. Você pode ver que eu continuo usando o Rzinho de marca registrada e a marca da tinta que eu uso, tá bom? E o tempo de pintura, ele vai variar. Por exemplo, por que esse, cara, poxa, dá 4 minutos para pintura, 2 de acabamento? Gente, isso daqui é metro linear, ou seja, é a pintura de 1 metro linear de um tubo 20-20, por exemplo. De um tubo 30-30, 40-40. Por quê? Porque uma hora. Mas o leque da pistola, ele abre entre 10 e 20 centímetros de média. Então, cara, um tubo abaixo de 10 centímetros, você vai considerar o mesmo custo. Ah, Judá, mas a gente pinta muito vergalhão. Né? Vergalhão não, é viga U com, sei lá, 10 polegadas. Beleza, cria um processo de pintura de metro linear, coloca ele aqui, coloca um tempo médio, o teu sistema, você vai fazer apontamento na produção e saber se o tempo realmente está batendo. Se estiver batendo, de 3 em 3 meses, você vai reconfigurar o sistema e atualizar para que você possa precificar cada vez mais dentro da realidade. É um processo que você não tem como fugir se você quiser uma precificação correta. Aí uma parada que eu fiz é você ter o quê? A pintura por metro quadrado. Gente, pode ver que daí no metro quadrado, ó, a gente coloca aqui embaixo um percentual de uso da matéria-prima. Ou seja, cara, a gente coloca metade de uma lixa para 1 metro quadrado, a gente coloca a estopa, a gente coloca um percentual do thinner e a gente coloca um percentual da tinta sintética. Quando eu selecionar esse acabamento lá na frente no meu produto, o meu sistema vai... ele vai baixar, cara, do meu estoque, isso daqui, percentual, se a lata de tinta estiver no fracionado. Do contrário, velho, é só para ele fazer a precificação. Você tem a opção de não baixar o thinner e a tinta, mas ele está compondo o teu preço. Ele está fazendo parte da tua precificação. E o que rola, velho? Você coloca aqui, ó, percentual de ajuste, ou seja, 10% de ajuste. Markup, margem de lucro. Judá, o que você está querendo me dizer? Cara, eu selecionei quais são os setores da empresa, quanto tempo vai ficar em cada um deles, ele me dá o tempo médio de execução, beleza? E eu coloco as matérias-primas. Com base nisso daqui, ele me dá um preço sugerido aqui que vai ajudar a compor o meu produto lá na finaleira. Gente, estão seguindo aí? Eu sei, velho, que vocês estão mandando coisa pra cá. Isso, beleza? Gente, vamos seguir pra frente? Cara, tem muito acabamento aqui, não tem como eu mostrar todos os acabamentos para vocês, mas eu vou dar uma passada rápida porque eu sei que depois você dá um pause e tenta replicar isso aí para o teu negócio. Então, aplicação de cola instantânea até 100 milímetros para quem trabalha com MDF, faz a aplicação de fita de borda, aplicação de massa plástica para quem faz laqueamento nas letras caixa. O aplicado é o processo de você, de fato, espatular, você aplicar, né? Os banners, cara, todos eles aqui, ó, única forma que eu achei, Judá Donai, achei de ter o controle real do meu estoque das madeirinhas foi padronizar a madeira 19 e daí eu criei, tipo assim, ó, banner de até 80 centímetros, por quê? Porque daí eu uso a madeira de 2 metros, uma só para os dois lados, então todos os banners até 80 centímetros eu uso, eu vinculo ao acabamento a madeira de largura específica. É muito foda isso, velho. Corte meia esquadria, a gente fez algumas aferições, cara, quanto tempo o pessoal demorava para fazer o corte ali, então a gente coloca o corte meia esquadria, corte solda por metro quadrado, considerando 4 pontos de solda, depilação, que é o processo de depilar o adesivo, recorte eletrônico, as faixas também. Ah, Judá, mas você falou, mas tem faixa metro quadrado personalizado. Exatamente, se você tem um metro quadrado personalizado, você considera aqui a maior madeira, a maior quantidade de ilhós correta, aquilo que você utiliza para você, pelo menos assim, cara, ter a base de matéria-prima que vai nesse produto. Então, cara, ó, fixação de bandeja com junta de dilatação é por perímetro, então dependendo de... Você vai colocar, cara, a gente vai fazer uma fachada de 2.000 metros quadrados e a gente vai colocar a junta de dilatação, cara, aqui dentro você tem
a matéria-prima, o silicone, o tarucel, o parafuso brocante e a cantoneira. Então assim, eu deixo o cara, porra, filezinha parada. Máscara de papel, mascarar de papel, mascarar com plástico, as pinturas. Uma coisa que eu também padronizei, cara, que eu acho legal vocês jogarem aí no sistema de vocês é o seguinte, tipos de refile. É como se fosse refile manual, tá? Não é corte em máquina, porque alguns acabamentos, em algumas medidas, alguns produtos, são feitos os cortes manuais. Então, por exemplo, o que é o refile? O refile aqui, cara, ele tem o tempo por perímetro, ou seja, quanto tempo demora para eu fazer isso daqui, para eu cortar 1 metro. Então, se eu vou rolar um adesivo gigantalho, eu vou fazer, por exemplo, assim, ó, 18 adesivos de 1,80 por 2,10. Você vai ter que refilar isso. Então você vai colocar o acabamento de refile para o sistema contemplar esse custo e contemplar inclusive a lâmina do estilete, que eu coloco que a cada 1 metro linear a gente usa 0,10 de um bagulhinho de lâmina. Velho, isso é precificação, tá, cara? É controle na ponta do dedo. Aqui eu tenho vários acabamentos de reforço ilhós, que seja com ilhós de metal, ilhós de latão, com cola, com solda, com 20 centímetros, com 30 centímetros. Então, cara, isso aqui é chato pra caralho, mas se você não fizer, você não vai ter a gestão real dos teus dados. As sapatas, cara, olha só. Dentro da sapata, a gente conseguiu levantar o tempo na produção, colocamos o parafuso que é usado, a porca, a cantoneira, o ferro de construção. E no caso desse fato aqui, cara, a gente colocou um custo da serralheria porque ela é terceirizada, tá? Mas se for a tua serralheria, tu vai excluir isso daqui e vai colocar o tempo real na tua serralheria, beleza? Enfim, cara, tem isso daqui e tem muito mais acabamento, beleza? Mas o que eu quero, por que eu mostrei isso para vocês? Porque se você caprichar no cadastro da matéria-prima, liberar para o estoque, vincular os acabamentos, colocar os produtos corretamente com as matérias-primas, velho, você vai ter assim, ó, tudo muito alinhadinho. O teu sistema vai puxar descritivo técnico, vai puxar matéria-prima, vai puxar tempo de produção, vai puxar processo, entendeu? E isso vai te dar clareza quando você estiver vendendo o bagulho, se está dando lucro, se não está, se você está pagando para trabalhar.